Paz do Senhor, caro adolescente. Vamos a mais uma lição, da nossa revista da EBD a respeito da família cristã. A nossa lição 2, algo errado com a família. É um tema bastante interessante, que vamos abordar. Um pouco a gente já falou ontem, sobre como está hoje em dia, a dificuldade de a gente ter, através da sociedade, a gente vê muitas divergências, do conceito de família hoje em dia, na escola, nas ruas. Se a gente conversar com algumas pessoas a respeito da família, uma ou outra aí a gente vai encontrar pessoas com ideias contrárias àquilo que Deus planejou, o plano perfeito que Ele trouxe a essa terra, a questão da família, a família intitulada por Deus, pelo homem, pela mulher e seus filhos. A gente já viu ontem a respeito da família como era antigamente, que não era só a respeito do pai, a mãe e os filhos, mas sim tio, avô, e servos eram considerados os integrantes da família. E hoje a gente vê que a respeito da família, uma família menor, mais preparada, mais aparente daquilo que é a vontade de Deus. Então vamos ler hoje em Romanos, no capítulo 1, versículo 18 ao 32, que você possa já abrir a sua Bíblia, enquanto eu vou dando uma introdução e orando para que Deus possa abençoar a nossa lição, abrir nossa mente, que o Espírito Santo pode dar conhecimento, sabedoria, iluminar as nossas vidas a respeito dessa lição. Em nome de Jesus. Que Deus possa estar abrindo os ouvidos espirituais, abrindo entendimento. Em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração essa lição. Em nome de Jesus aqui te pedimos e te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Então, em Romanos 1, 18 a 32, eu vou ler primeiramente o destaque, que está na revista. Se você não está com a revista ainda, pegue um papel, uma caneta, um caderno para fazer as anotações importantes dos temas que vamos abordar hoje, e para que possamos estar aprendendo e aplicando no nosso dia a dia, também nos preparando para um futuro, você adolescente, preparando para um futuro que ainda vai vir, como muitas vezes já disse, nas lições que a gente já teve, a paciência, de que tudo irá acontecer, assim como nós temos a maioridade com 18 anos, assim como tiramos carta com 18 anos, tudo tem um tempo e Deus tem um plano perfeito. Então, que possamos hoje aprender a respeito disso, para que lá no futuro você possa aplicar também a sua família, em nome de Jesus. Em destaque, Romanos 1, 28, e como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. A gente já vê muito hoje em dia a questão da família, essa questão aqui que a gente viu nesse versículo, muitas famílias ali, com lares muitas vezes destruídos por alguma questão, a gente vê muitas dificuldades. Você pode ver, às vezes, algum colega seu na escola que passa por uma dificuldade e que é de uma questão familiar, que você possa, em nome de Jesus, aprender e ser usado para abençoar outras vidas. Amém? Então, hoje, algo errado com a família. A gente vai entender aqui no primeiro tópico, o que está acontecendo com a família. Eu vou fazer uma pergunta. Você já sabe o que você quer ser quando crescer? Qual a profissão? O que você quer se desempenhar? Eu já fiz essa questão uma vez na escola dominical, num domingo. Mas você já parou para pensar o que você quer para a sua família quando você crescer, quando tiver já na idade de intitular uma família? Você já pensou o que você vai querer da sua família? Qual o seu papel que você vai desempenhar em sua família? Amém? Isso é um tema importante. A gente também parar para pensar dessas questões. Apenas pensar, e esperar com paciência que Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Ao ver
ao redor, o que está acontecendo com as famílias, né? A gente vai para pensar o que está acontecendo, há algo errado com a família hoje em dia, algo errado, né, nos lares, até cristãos hoje em dia. A gente pode estar muitas vezes passando por uma dificuldade dentro da nossa própria família, em questão de estrutura, em qualquer questão, né, em qualquer área da vida, a gente pode estar passando sim por dificuldades. A gente vai ver que, né, o ser humano, muitas vezes ele torna um problema, né, que Deus não criou esse problema, né, mas permitiu passar para que haja estrutura, para que haja experiência, para que haja a volta, né, nesse determinado momento para Deus, para entender o que Ele quer, para entender o que Ele quer ensinar. Né? E com a graça do Espírito Santo, né, com a nossa humilhação, com o nosso depender do Espírito Santo, Ele vai nos dar alívio, vai nos dar socorro. Né? Às vezes pode ser dentro da sua própria casa, a partir do momento que a gente dobra os nossos joelhos e clama a Deus, Ele traz a solução. Né? Então, o plano ideal, o plano perfeito, desde o Gênesis, que a gente já viu na aula anterior, né? Que Ele criou a família para que Ele abençoe, né? Para Ele que prospere, né? Para que haja multiplicação de vidas dentro da família. Né? Então, os planos de Deus são abençoados, né? E o que a gente vê muito hoje em dia, né? Ou seja, aquele plano de Deus que lá no princípio era de bênção, com a própria depravação do ser humano, né? A destruição, né? A contenda, a separação, a brigas, né? Então isso a gente vai ver que o próprio ser humano, né? se colocou nessa situação, né? Não é um plano de Deus. E o inimigo também, né? Usa essas situações para cada vez mais acontecer o pior, né? Acontecer coisas ruins. Mas, né? Deus quer o melhor para minha casa, quer o melhor para sua casa, em nome de Jesus. Amém? O que está acontecendo com a família, né? Na sociedade em que vivemos, as famílias estão cada vez mais fragmentadas, né? A gente vê também nas redes sociais, né? É uma questão a gente ter muito cuidado com o que a gente vê, né, na internet. Hoje, graças a Deus, estamos usando o YouTube, né, para poder proporcionar essas aulas, mas quantas coisas ruins, né, que contaminam o lar, contaminam a minha e a sua mente, quantas coisas ruins tem lá, né, que pode trazer coisas ruins para dentro da nossa casa. Né? Então, o que a gente está vendo? A palavra fala que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Né? Se os olhos são bons, né, a bênção, a maravilha, mas se os olhos forem ruins, serão grandes trevas, e quão grandes trevas serão. Né? Então é muito importante a gente entender o que a gente está vendo. Né? Há muito hoje em dia seriados, novelas, né, que traz depravação, destruição, algo ruim para dentro das nossas casas. É muito interessante isso. Tudo isso aqui estou dando um resumo desse tema, que a sociedade, né, estava vindo de uma cultura de aplicação de ideologia dentro das escolas, mudando o conceito divino, né? Isso é muito interessante, que a gente esteja alerta a todas essas coisas, né? E até mesmo, mas esse é um problema que não foi criado por Deus, como eu disse, mas pelo ser humano, né? O próprio ser humano. E a gente vai ver na palavra de Deus aqui, em Romanos, né? Depois você lê na íntegra, né? Romanos 1, capítulo 1, do 18 ao 32, mas a gente vai ver que o ser humano ele se tornou-se sábio, né? Sábio com a própria sabedoria, o próprio conhecimento, e não pelo aquilo que vem de Deus. Né? Isso trouxe uma destruição, uma soberba, né? O pecado ao ser humano. E no versículo 23 ele fala: e mudaram a glória de Deus incorruptível, né? Ou seja, sem erros, mudaram, né? Em semelhança da imagem do homem corruptível. Né? Ou seja, muitas pessoas que mudam o que é certo, né? Pelo duvidoso, pelo que é errado, né? Mudam, distorcem muitas vezes até a própria palavra. Né? A gente vê que mudaram a verdade de Deus em mentira, né? E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Né? Muitos aí doutores que escrevem livros, né? Grandes nomes que a sociedade intitulam, né? Pessoas, escritores, intelectuais, né? Mas que distorceram, né? Aquilo que Deus criou, a
verdadeira palavra, o verdadeiro significado de família, né? Ou passaram a adorar essas outras pessoas, ou seja, trazendo para a própria vida, né, o erro, trazendo para a própria vida o conhecimento que é contrário, né, ao plano de Deus. E a gente vê também que hoje em dia a gente vê muito na televisão, né, aquela questão que o homem pode se unir com outro homem, né, ou mulher com outra mulher, e ali adotar um filho, né? Isso está fora, está ao contrário da palavra de Deus, ao contrário do plano de Deus. É muito importante, eu e você sabemos disso, que isso não está certo, que isso é pecado, e que desde a época aqui em Romanos, a gente vai ver que Paulo já apontava esses acontecimentos naquela época. A gente vai ver aqui, ó, no versículo 27, versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Né? E o versículo 27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que vinha ao seu erro. Né? Então a gente vê aqui, ó, varão com varão, desde Romanos, aqui o apóstolo Paulo já dizia que acontecia naquela época e não é diferente do que acontece hoje. Né? E isso vem uma recompensa, né, desse erro. E com eles, versículo 28, e com eles não se importam de ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Né? É o que a gente vê muitos com aquilo que a sociedade implicou, aquilo com algo que vem acontecer, seguindo esse mesmo conceito errôneo da sociedade que vem implantar isso daí. Então, assim, é isso que a gente vê hoje, ultimamente, acontecendo com a família. Não ultimamente, né, acontecendo com as famílias, mas a gente já vê aqui na palavra aquilo que já acontecia desde aquela época. Né? Hoje não é diferente e o pecado vai aumentar até que Jesus venha. É importante nós sabermos, né, o conceito perfeito de família e as diversidades que a gente tem dentro da nossa casa, né, que Deus ele tem respaldo, ele tem graça, ele tem misericórdia para isso que está acontecendo, ele pode mudar essa situação. Amém? Algo muito interessante, né? A família onde o primeiro casal estava em comunhão, a gente vai falar aqui, ó. A família onde o primeiro casal estava em comunhão, em harmonia, era a base sólida para a construção do edifício familiar, né? Ou seja, o primeiro casal, Adão e Eva, estava ali em comunhão, né? Em harmonia, era a base sólida para a construção do edifício familiar. Quando essa base se desajusta, é muito difícil que o edifício da família seja mantido, né? Quando algo acontece na casa, quando algo acontece entre o pai e a mãe, né? Se não há ali um trabalho de Deus, um trabalho do Espírito Santo, né? Para acontecer, ela fica, né? Acontece ali um terremoto, fica uma estrutura abalada, né? Mas Deus pode entrar com alívio, com graça nesse momento, né? Ao criar o mundo, Deus tornou visível a sua inteligência, né? Ele deixou visível toda a sua inteligência, tudo que Ele criou, que a gente vê em Gênesis, né? Criando as coisas numa ordem correta, né? De acordo com Gênesis 1, tudo foi corretinho o que Ele fez ali. Tudo quando fosse criado utilizava bases que haviam sido formadas anteriormente, né? Ou seja, desde o começo Deus fez base para todas as coisas, Ele fez um alicerce, né? E a família foi a base, o alicerce do que Ele ia fazer sobre a terra e está fazendo até hoje, né? A minha família, a sua família é base para o plano de Deus, amém? Cabe a nós termos buscar a Deus, né? Humildade para buscar a Deus e ver aquilo que nós podemos fazer, né? O que eu posso fazer, o que você, cada adolescente, pode fazer na sua família, né? Pode orar, pode melhorar alguma situação, dependendo da misericórdia de Deus, do Espírito Santo, para que possa cada vez mais o Senhor abençoar a sua casa, né? Como a gente já viu na lição anterior, às vezes não importa o que aconteceu dentro da sua casa, né? Se você vem de um lar, né? Que não é cristão ou de pais divorciados, que em nome de Jesus o Espírito Santo possa tocar no seu coração para que a graça dele
venha ser maior na sua vida, né? Para que possa amar os seus familiares e fazer com que Deus faça através da tua vida a obra dele perfeita, né? E isso vai ser uma experiência para que no futuro você também possa abençoar e ser um canal de bênçãos para a sua família. Amém? Mas por que isso está acontecendo? Né? Não tem nada a ver, não pode ser tão ruim assim. Né? Não pode ser tão ruim assim um homem em união com outro homem e adotar um menino, né? Ou uma mulher com uma mulher adotar uma menina, né? Ou uma ideologia que um menino nasce com algum problema que no decorrer do momento quer ser menina, né? Mas não é tão ruim assim. Mas a gente vê que isso, a gente vê que desde lá atrás, né? A gente vai ver aqui que sendo murmuradores, a gente vê a depravação, né? Como a própria epístola que diz a idolatria e depravação dos gentios, né? A idolatria a outros seres humanos que se intitularam profetas, falsos profetas, né? E hoje em dia escritores, sábios, doutores, né? Que dizem que é normal tudo isso, né? Mas é importante a gente defender aquilo que é bíblico, aquilo que desde Gênesis Deus fez, né? A bênção, a formação, a solidez da família cristã. Hoje a gente vê ultimamente, né? Em 2018, né? Quando foi a questão da presidência, né? Hoje temos um presidente que ele sempre fala da família, né? O conceito, ele defende a família, o conceito de família, né? Isso é muito importante, né? Temos uma nação, né? Um líder da nação que está falando sobre família, defender valores, né? Não estou falando aqui de partido, não estou falando de política, mas estou falando de defender valores, né? É importante nós termos isso bem claro, de defender o meu, o seu, o nosso valor da igreja. Conquanto em Mateus 15 vemos que do coração saem as coisas que tornaram um homem impuro, né? E por isso, ainda que pareçam boas aos nossos olhos, são repreensíveis diante do Senhor, né? A gente vê em Mateus 15, né? Depois a gente pode ver lá Mateus 15, 18 e 20, né? O que ele fala? O que sai pela boca, pois vem do coração, né? Os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias, né? Tudo vamos dizer, essa lixeira, né? Que muitas vezes a sociedade quer impor aos nossos olhos através das redes sociais, através de jornais, de novelas, né? É muito importante, como eu disse no começo, a gente vigiar o que a gente pensa, a gente vigiar o que a gente vê, o que a gente ouve, né? A gente ter um fundamento. É importante meditar nas Escrituras para que elas sejam lâmpada aos nossos olhos. Amém? Tudo que Deus fez é bom, né? É bom e nada deve ser rejeitado, né? A gente vem em Gênesis sempre lá. E Deus viu o que era bom, o que ele tinha feito, né? E abençoou. Então, tudo que Deus fez é bom e nada deve ser rejeitado. Então, em nome de Jesus, que a gente possa, né, fazer com que a nossa mente esteja sempre voltada às coisas do alto, às coisas boas, às coisas santas, às coisas puras, né? A palavra diz que e tudo que é proveitoso, tudo que é limpo, tudo que é puro, né? Nisso pensai. Em nome de Jesus, que nossas mentes possam estar com isso na nossa mente, no nosso dia, né? E se, em nome de Jesus, né, a minha ou a sua família está passando por algum momento de dificuldade, como eu disse, coloca nas mãos do Senhor, né, nas mãos de Deus, para que Ele possa trazer refúgio. Mas temos saída, né, o tópico aqui para a gente já caminhar para o final. Deus não muda, e assim também os seus planos e a sua vontade, né? A palavra de Deus, a gente vê muitas vezes que ali haviam pecadores, cegos, inúmeras situações, né, que dependiam da misericórdia de Jesus naquele momento. E o que Jesus disse? Ide e não peque mais, né? Ou seja, mude o seu caminho, né? A gente vê que muitos se convertem, assim como na minha vida, converter, né? Se converter, ou seja, mudar a direção, né? Há uma saída, há mudança de direção nas nossas atitudes, na minha e na sua atitude, né? Que as nossas orações diárias, né,
possa ser para que Deus mude alguma atitude que está atrapalhando, né, o caminhar, atrapalhando a sua família, né, que Deus possa fazer isso em nome de Jesus. Não importa o que a sociedade tenha encontrado, novos padrões, ou até mesmo que se encontre em um modelo que não seja Deus rejeitou. O que importa é buscar nele a direção divina para abençoarmos a nossa família, fazermos a sua vontade, sendo luz em meio às trevas para essa geração perdida. Amém? Assim como para que toda ação há uma reação. Né? Para toda ação, uma reação. Para cada decisão tomada por nós, há uma resposta de Deus. Então, para cada decisão que eu tomo, que você toma, há uma resposta de Deus. Né? Então, que possamos entender aquilo que Deus quer fazer, né? Que se quer nos usar em alguma situação específica, né? Que a gente possa buscar nele conhecimento e oportunidade para que isso aconteça. Né? Então, para concluir, né? Para concluir tudo que a gente viu hoje, né? Eu vou ler a conclusão na íntegra, né? Para que a gente possa rever, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu. De tudo que vimos hoje, qual lição podemos aplicar em nossa vida? Deus, o Criador de todas as coisas, desejou em seu coração um modelo familiar perene, um modelo sólido. Ainda que digam ser esse modelo ultrapassado, desvalorizado, não existe em si manter firme no propósito de atender à vontade de Deus. Ele conta com homens e mulheres, como eu e você, que optando por fazer a diferença nessa geração, juntamente com as nossas famílias, vivam a mensagem da salvação, paz e bem, cumprindo o papel evangélico de mostrar ao mundo que a família conforme o modelo divino é uma bênção para a humanidade. Se a minha família e a sua se manter firme, nós vamos fazer, né, com que as bênçãos de Deus sejam multiplicadas de geração em geração. Então é importante a gente defender esse conceito família pelo qual aprendemos hoje, né, possamos depender da misericórdia, a graça de Deus, para que possamos ser novas pessoas, né, novas pessoas que formam novas famílias, a bênção de Deus seja multiplicada sobre todos nós, sobre algum colega seu que está passando dificuldade na escola, que em nome de Jesus o Espírito Santo possa te usar para abençoar essas vidas. Que a gente possa, né, aprender e se envolver cada vez mais. Né? E uma reflexão aqui, uma pergunta, né, depois para que você possa, né, como é o modelo de família criado por Deus, né, o que a gente viu hoje, né, através de um homem, mulher e seus filhos. Né, o que faz com que muitas famílias, às vezes, de hoje não vivam os planos de Deus. Né? As pessoas têm deixado por seguir as suas próprias vontades, né? Seus próprios pensamentos, né? E se distanciando dos planos de Deus, né? Através de muitas outras influências que a sociedade vem colocando. Qual é a família que você deseja formar de acordo com o modelo criado por Deus? Né? Isso é uma resposta pessoal. Como é a família que você deseja formar, uma resposta pessoal. Amém? Então, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo por mais essa aula e que a gente possa, em nome de Jesus, se aperfeiçoar na graça de Deus. Deus abençoe.